O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, da União Brasil, lançou nesta sexta-feira oficialmente a sua pré-candidatura à presidência da República. Em evento em Salvador, Caiado afirmou que, se eleito em 2026, os criminosos serão presos ou terão que deixar o país. Vamos acompanhar essa declaração. Quando tem à frente do governo um governante que não amarela, que não se ajoelha para a bandidagem, é o Estado se ajoelhando para a bandidagem, é o Estado do crime acima do Estado brasileiro. Mas lá em Goiás não. E se eu chegar no governo, na presidência da República, vocês podem ter certeza que bandido vai ser na cadeia ou fora do Brasil, porque aqui ele não vai incomodar mais ninguém. A gente, é um trabalho árduo. Hoje nós vivemos no país uma verdadeira desordem institucional, Marcos Ávila. Aí o discurso da segurança pública, que é um discurso que tem muito mais a ver com a demanda da população, insatisfeita com a insegurança, com tantos assaltos, com tantos assassinatos no país, e um ponto que é muito sensível eleitoralmente para a esquerda, que tem perdido diversas disputas nos estados, eleição para governador, justamente, e principalmente no Rio de Janeiro, porque em diversas situações acabou ficando do lado, pelo menos na percepção da sociedade, dos criminosos e não do lado da polícia. É claro que ninguém aqui está legitimando abusos policiais, excessos, etc. Mas a esquerda não conseguiu nem um programa, uma política pública de qualidade que surtisse efeito no combate à criminalidade, nem sequer que o seu discurso no debate público fosse bem aceito pela sociedade. E o Sérgio Moro apareceu ali atrás do Caiado nesse primeiro vídeo e também discursou no evento, senador da União Brasil, quer dizer, ele é do mesmo partido que o Caiado. E ele elogiou o Caiado, afirmando que o governador tem um discurso firme contra a criminalidade. Ainda reforçou esse ponto que parece que vai ser uma bandeira dessa candidatura. Pode soltar. Eu, quando era ministro da Justiça, visitei Goiânia, visitei com o governador o presídio de segurança máxima que ele criou lá. Em Goiânia, os indicadores são muito melhores do que na maioria dos estados do país. O governador tem um discurso firme contra a criminalidade. É isso o que a gente está precisando agora para esses 4 anos, a partir de 2027. E hoje é o dia em que a Bahia virou Goiás e Goiás virou Bahia. E que o Brasil está aqui presente para aclamar e começar uma longa caminhada para colocar Ronaldo Caiado na presidência da República. Apareceu ali atrás também o Assemineto, apareceu o Bruno Reis, prefeito de Salvador, ambos da União Brasil, assim como o Sérgio Moro e o Ronaldo Caiado. Eles estavam tirando selfie enquanto o Moro discursava. Em outro momento, o senador voltou a criticar as penas impostas a envolvidos no 8 de janeiro. Então, quer dizer, essa turma também faz acenos para aquele eleitorado, mesmo se distinguindo do bolsonarismo. Vamos acompanhar esse trecho. O Brasil vive um momento delicado, que a gente está vendo pessoas também sendo injustiçadas. Enquanto se liberam criminosos perigosos, tem gente sendo punida desproporcionalmente. Os manifestantes lá do 8 de janeiro. Não se justifica botar uma mulher que passou batom numa estátua, 14 anos na cadeia. Não se justifica pegar senhoras que erraram, que se excederam, cidadãos brasileiros, e colocar 17 anos de prisão na cadeia. Nós precisamos também defender essa causa. E estaremos defendendo essa causa para mudar o nosso país. Aí, falando que erraram, que se excederam, mas que não mereciam uma pena tão grande. Então foi em relação a esse ponto a crítica. E ainda em Salvador, o Moro falou sobre a Operação Lava Dirceu. Aliás, essa expressão que veio dele, acho que primordialmente, mas foi usada numa matéria de capa da Cruzoé, porque muito precisa em relação ao que estava sendo feito com o mensalheiro petista,
seja no ambiente político, seja até no mercado da comunicação, com um monte de entrevista chapa branca aí em emissoras aliadas do regime de turno. O senador disse o seguinte a repórteres um pouco antes do evento de lançamento da pré-candidatura do Ronaldo Caiado. Pode colocar aí as aspas? Acho que ele deveria ser banido da vida pública. Foi condenado e depois beneficiado por essa reviravolta política. Um cidadão considerado corrupto pela maior corte do país está falando abertamente em nome do PT e em nome do Lula. Isso é uma vergonha para o país, leva o país para trás. Fecho aspas. Duda Teixeira, o que você destaca desse evento? O Moro, ele meio que personifica essa defesa da lei e da ordem, né? Era o juiz na época da Lava Jato, então perseguiu ali os corruptos, depois foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, então tem vários projetos dele na área de segurança pública, e esse tema da criminalidade, da segurança, provavelmente vai ser usado pela oposição, porque é hoje a maior preocupação dos brasileiros e dos baianos, né? Não é à toa que a Bahia foi escolhida aí para ser esse pontapé inicial da campanha do Ronaldo Caiado. 44% dos baianos dizem que é o principal problema de lá. O segundo é saúde, vem com 23%. E me chamou a atenção também, nesse ato aí do Caiado e do União Brasil, você vê ali muito claro também a presença do ACM Neto, né? O ACM Neto provavelmente vai tentar o governo do estado em 2026 e provavelmente vai disputar contra o Jerônimo Rodrigues, do PT, que foi o adversário dele em 2022. Exato. Para o ACM Neto, é importante também, isso ele fez em 2022, tomar um certo distanciamento do Jair Bolsonaro, porque ele sabe que na Bahia há uma rejeição muito grande ao Jair Bolsonaro. Então, quando ele se aproxima do Ronaldo Caiado, é um território ali seguro para ele, né? E o Ronaldo Caiado também sabe que na Bahia foi onde o Lula ganhou a eleição de 2022. A diferença de votos que o Lula teve na Bahia foi quase 4 milhões de votos. Então, e no Brasil inteiro, o Lula teve uma diferença, uma vantagem para o Bolsonaro no segundo turno de 2 e pouco milhões. Então, a Bahia ajudou muito o Lula em 2022 e hoje no estado tem uma desaprovação grande em relação ao presidente. Então, o Ronaldo Caiado sabe que precisa ganhar na Bahia e o ACM entende que é um jeito dele se distanciar do Bolsonaro. E faltou Ricardo Kertzmann comentar essa pauta do lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado pela União Brasil, com apoio do senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, num palanque com o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, com o ex-prefeito de Salvador, eleito em 2012 e reeleito em 2016, ACM Neto, que perdeu a eleição para o governo do estado, para o Jerônimo Rodrigues, do PT, em 2022, e que é uma candidatura sendo lançada no momento em que Jair Bolsonaro acabou de virar réu, e que quer manter o nome dele no jogo para a disputa presidencial de 2026, mesmo estando inelegível. Então o Caiado está furando um pouco, dizendo assim, quase que ironicamente, os interesses, o desejo do Bolsonaro, essa bolha bolsonarista, aproveitando inclusive toda essa comoção para botar o nome aí para jogo. O que vai dar isso? Ricardo Kertzmann, o que você destaca? Bom, talvez ele esteja operando naquela lógica de quem chega primeiro bebe água mais limpa, né? Agora, por outro lado, quem sai primeiro também vira vidraça antes de qualquer um. Ele está se metendo já numa corrida que promete ser bastante sangrenta, né? Não vai ter alívio para ninguém. Então, talvez ele tenha queimado na largada. Agora, Felipe, no discurso dele, daquela forma bastante inflamada, que ele fala de segurança, né? De segurança pública, que bandido com ele vai ter que ficar fora do país, porque aqui não vai ter vez. Olha, a despeito do bom trabalho que ele tem feito com relação à criminalidade, à segurança pública em Goiás, e de fato ele tem feito, mas olha, eu estava dando uma olhada aqui em alguns dados que foram divulgados ano passado a partir do Ministério da Justiça e de Segurança, só para o nosso público poder entender bem. O estado de Goiás, se você fizer um levantamento entre os 8 estados brasileiros que têm o número de homicídios abaixo da média nacional, o estado de Goiás ocupa hoje a 5ª colocação. Ele perde para São Paulo. São Paulo tem uma taxa
de mortes por 100 mil habitantes de 5,64. Depois vem Santa Catarina com 6,78, Distrito Federal com 8,2, Minas Gerais com 12,94 e só então, Felipe, que aparece Goiás com 14,94. Quase 3 vezes, né, acima de São Paulo, por exemplo. Então ele tem feito um bom trabalho, sim, mas está longe de ser um primor. Com relação ao discurso de Sérgio Moro, eu concordo plenamente quando ele diz da desproporcionalidade das penas. A gente fala isso com bastante frequência, né? Essas penas que estão sendo impostas ao pessoal que cometeu os atos de vandalismo no 8/1, lá em Brasília, essas penas deveriam ser proporcionais aos crimes que eles cometeram. As condutas tinham que ser individualizadas para que essas penas fossem proporcionais, e não é isso que a gente está vendo. Agora, o argumento de que há bandidos, né, criminosos soltos, esse argumento, Felipe, quando você contrapõe a essas penas, eu não considero correto, porque fica parecendo assim, bom, já que infelizmente a gente tem bandidos soltos, então não vamos condenar mais ninguém, né? E não tem que ser assim, a gente tem que condenar todo mundo tem que ir para a cadeia, e não relativizar os crimes. E, por fim, ao ver ali o Antônio Carlos Magalhães Neto, então estamos falando do União Brasil, estamos falando da Bahia. Ontem, aqui em Belo Horizonte, foi um dia bastante agitado na política, porque foi dia da posse do prefeito Álvaro Damião, que está sucedendo o prefeito Fuad Noman, que faleceu. O Álvaro Damião é do União Brasil. Mas ontem, Felipe, uma operação policial, né, por ordem, com autorização do STF, acabou pegando o secretário de Educação de Belo Horizonte, que foi secretário de Educação de Salvador. Ele veio para cá por indicação do União Brasil. Nessa operação acabaram sendo apreendidos na casa dele dólares, joias, euros e tudo mais. E foi no âmbito daquela operação que prendeu também recentemente uma pessoa também ligada ao Antônio Carlos Magalhães Neto, o indicado dele lá na Bahia, numa operação chamada Operação Overclean. Esse cara foi apelidado de Rei do Lixo. Enfim, quando a gente vê um discurso contra a criminalidade, né, partindo de pessoas ligadas, pessoas de um partido político, em que no mesmo dia ocorre uma operação policial, fica um pouco confuso, fica um pouco difícil de acreditar nessa rigidez do combate à criminalidade. A União Brasil é um partido que tem de tudo, é um partido gigantesco, então ele tem capilaridade nacional, o Caiado está confiando nisso para dar atração, dar força para sua candidatura. Agora, você tem gente aí para todos os gostos e muita gente envolvida em escândalo. A questão é como a chapa do Caiado vai lidar com essas figuras, e principalmente quando for confrontada, por exemplo, num debate eleitoral de TV. Qual vai ser a resposta? A gente sabe que no sistema partidário brasileiro é difícil você encontrar partidos sem escândalo, né? Então todos são confrontados em relação àqueles elementos, principalmente quando tem que responder a uma crítica que é feita pelo adversário. Então pode ser muito divertida essa cobertura eleitoral e você vai acompanhar tudo aqui em O Antagonista Cruzoé e no Papo Antagonista. Quer complementar, Duda? Essa operação Overclean que o Ricardo citou pega em cheio o União Brasil em vários estados e principalmente também no Amapá, né, que é o estado lá do Davi Alcolumbre, que não estava nesse ato lá em Salvador do Ronaldo Caiado. Mas é isso, né? A gente tem 2 tipos de criminosos, né? Os de colarinho branco, que esses corruptos, e os outros que são os ladrões de celular, assaltante, homicidas, né? Que é o crime mais popularizado no Brasil, que não pega tanto no nosso bolso, né? Mas que afeta também diretamente as nossas vidas. Aí, o Moro que eu citei, ele eu falei que ele é a personificação do combate aos criminosos dos 2 tipos, né? Tanto do pé rapado quanto do colarinho branco. Mas aí teve aqui um leitor que no intervalo perguntou, puxa, mas o Moro do lado dessa gente, né? Não parece meio contraditório? Sim, né? É isso aí, vamos ver o que vai acontecer quando a campanha chegar de fato. Tudo isso vai ser colocado na discussão. E vamos acompanhar também nas redes sociais nos próximos dias. E hoje já começou, como é que vão ser essas tretas aí envolvendo os bolsonaristas
e os defensores ali da candidatura do Ronaldo Caiado, do Sérgio Moro e essas próprias figuras, né, que estão ali na cúpula da União Brasil. Como é que vai ser essa tensão? Vai haver uma política da boa vizinhança, porque num eventual segundo turno todos precisam se alinhar, então é melhor não bater muito. O pessoal da cúpula vai botar os seus ativistas de rede social para atacar a outra campanha, mas vai tentar manter um distanciamento. Vai ter uma farpazinha ou outra. O que você acha que vai acontecer? Pode dizer no chat da nossa transmissão ao vivo.